Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tribu Talks. O Tribu Talks está crescendo, depois eu vou falar um pouco mais para vocês, né? Tá virando uma marca mesmo, então já tem 2 produtos com esse nome, mas isso aí eu falo mais para o final. Tô aqui com... Vamos? Eu queria jogar na câmera central. Tá bom. Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast, o Tribu Talks. O Tribu Talks está crescendo, está virando uma marca, já tem 2 produtos embaixo dele. No final eu falo um pouquinho mais. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Em especial o mais novo patrocinador, que é a empresa Varus. Leandro, tamo junto, tá? E... no final, a gente vai colocar também, se você quiser conhecer um pouco mais a Varus, um vídeo dedicado a um podcast que nós tivemos aqui com o Leandro, onde ele explica exatamente como que a Varus funciona, tá bom? E eu tô aqui com o meu amigo de sempre. Opa! É meu amigo, Bom, é meu filho e é meu sócio, Rafael Rebeck. ele quis dizer, eu não aguento mais ver a cara dele. Né? Em todo lugar que ele tá, eu tô, enfim... 24 horas por dia. Não tem muito o que fazer, né? Enfim. Mas acho que o tema de hoje vai... O tema de hoje é bacana porque, assim, tem muitas empresas que estão nesse momento, né? Vou começar falando aqui, se você me permite, como que funciona a parte tributária para uma empresa, para uma startup, né? Existe um mito que é o seguinte... Peraí, você tá um pouco ansioso. Vamos falar só uma coisa antes? Pode falar. O que o empresário... Uhum. Eu acho que o grande tema que a gente vai falar um pouquinho aqui é justamente sobre o que o empresário ele pode esperar para 2026. Sim, é verdade. Eu acabei pulando essa parte. Eu acho que o empresário, né, até olhando para 2026, tem algumas atualizações tributárias que vão acontecer, que é a questão da tributação de dividendos, enfim. Então tem esse lado tributário. Tem a questão de calendário, que vai ser uma bagunça. É ano eleitoral. Então, quem mexe com ads tá ferrado, Copa basicamente. do Mundo. Tem Copa do Mundo. Tem 500 milhões de feriados, que acho que dias úteis no ano a gente tem, tipo, 200 e pouco. É 200 e pouquinho. E olha lá. Eu acho que eu vi ontem. Uhum. Então, tem essa questão de calendário. E também tem a questão de organização da própria casa, né? Existe a questão tributária não só dos dividendos, tem a questão da reforma tributária. Então, acho que os empresários eles precisam olhar para dentro de casa. Tem até um vídeo do Alfredo que eu tava vendo esses dias. Ele falou, cara, tá acontecendo muita coisa em 2026, ao mesmo tempo. Então, assim, o que eu sugiro para os empresários? Cara, faz aquele feijão com arroz muito bem feito e, cara, vambora. Não inventa muita moda e tal, mas... E faz o que eu tô fazendo também. O que eu tô fazendo, né? Eu tô criando não, já criei um planejamento para 2026, mas muito redondinho. Por quê? Porque a gente não pode perder nenhuma oportunidade em 2026, porque é um ano curto, né? Você mesmo falou em relação aos feriados, é um ano que vai ter Copa do Mundo, eleição, enfim. Então você tem que trabalhar ele, vai fazer o feijão com arroz muito bem feito mesmo, né? Mas é o feijão com arroz, mas não pode faltar sal, não pode faltar nada, tal, né? Para que você tenha um ano menos complicado, vamos dizer assim. E você falou de oportunidade, pode ser que de fato algumas empresas, que vamos imaginar, por exemplo, startups, tá? Startups que estão segurando a questão de investimento, de captação, enfim, justamente por uma questão da taxa de juros. Uhum. Espera-se, em 2026, que essa taxa de juros seja um pouco mais baixa, até por uma questão eleitoral. Tem a questão, né, que vários economistas estão falando, cara, se segurar 15%, a gente pode ter um colapso e tal, toda aquela ideia. Então, os juros eles podem ser um pouco menores. Uhum. O que abre margem para algumas empresas que estão esperando a oportunidade, talvez seja essa, de justamente fazer captações, fazer expansão de mercado, jogar de maneira alavancada o jogo dos negócios, né? E tem um grande aliado aí, né, que a gente conhece muito bem, que é o lucro real.
E eu acho que ele pode Boa. ajudar muito essas empresas que queiram justamente expandir mercado, às vezes queimar um pouquinho do caixa que fizeram durante esses anos, enfim, justamente para abocanhar um pouco mais do Isso. mercado. Então vamos lá. Né? Para empresas que querem expandir, que querem. Vamos falar de startups, né? Que estão esperando o momento certo. Primeiro que o momento certo não existe. Eu acredito nisso. É o momento mais oportuno, É, digamos mas assim. assim, né? Nunca vai estar. Nunca os astros vão estar totalmente alinhados para você fazer alguma coisa no negócio. Né? Então você tem que tomar risco de alguma forma. Mas existem ferramentas que podem ajudar você a viabilizar esse negócio. Né? Ter o modelo mais otimizado. Mais otimizado, digamos assim. né? E ter um pouco mais de segurança. E eu vou aproveitar para falar, então, agora sim, né, sobre um mito que existe no mercado. As pessoas acreditam que quando elas vão iniciar uma empresa, elas têm que iniciar pelo Simples Nacional. Né? Certo. Mito. Por quê? Várias questões. O empresário pode escolher qualquer regime que ele quiser. Tá? Vale a pena? Já falo já. A depender do faturamento que ele vai ter nos 12 meses, nos seus próximos 12 meses... Alguns regimes nem sejam para ele. Ele nem pode. Ele nem pode. Né? Começa por aí, ele nem pode. Né? Vamos falar acima de 4 milhões e 800 para o Simples Nacional, cara, ele vai ser, no meio do caminho, talvez 2, 3 meses de trabalho ali, ele já vai desenquadrar do Simples Nacional. Né? Então, tem toda essa questão. A questão do lucro presumido, se for um faturamento, sei lá, o cara fatura 10 milhões, ele também não vai poder estar no lucro presumido. 78 milhões. Não sabe. Né? 78 milhões pelo lucro presumido, e acima de 78 milhões ele é obrigado a ir para o... Que dá 6,5 por mês. Ele é obrigado a ir para o lucro real. E indo para o lucro real, ele tem uma série de vantagens. Né? Eu faço assim porque cada empresa é uma empresa, então a gente tem que entender muito bem, né, qual é o modelo de negócio da empresa para falar se tem vantagem mesmo ou não. Mas na maioria dos casos que a gente pega em nosso escritório aqui no Rebeca Silva, o lucro real, quando a pessoa é organizada, quando ela tem um comércio, porque serviços fica um pouco mais difícil, enfim, o lucro real ele é bem... Fica um pouco mais difícil? Como assim? Não entendi. Porque... Fica mais difícil dele estar no lucro real? Exatamente. Mas por uma questão de organização, você disse? Organização e também até mesmo de insumos, vamos falar assim. Né? Em alguns casos, porque empresas de serviços normalmente têm um lucro muito alto. Perfeito. Daí elas vão... Porque se ela... Só para finalizar a linha de raciocínio, e aí você toca. Né? Porque... se uma empresa de serviço ela tem um lucro muito alto e ela vai para o lucro real, teoricamente, né, o próprio regime, o nome do regime já fala. Eu ia fazer um parênteses exatamente aí. Uhum. Porque a questão dos regimes, quando a gente pensa em lucro presumido e lucro real, o lucro presumido é justamente a receita, ela presume que você vai ter uma lucratividade de tanto. Então, por exemplo, questão de serviços. 32%. Uma lucratividade de 32%. Teoricamente, se você tem uma lucratividade maior do que 32%, você justamente escolhe o lucro presumido, porque você tem uma presunção de lucro mais baixa e você é tributado sobre isso. Então, você recolhe os impostos de acordo com o lucro presumido, tendo um lucro mais alto. Perfeito. Agora, se você vai para o lucro real tendo um lucro de 50%, por que você vai para o lucro real tendo uma lucratividade de 50% e sendo tributado em cima de 50%, sendo que você tem um outro regime tributário que você vai ser tributado em 32%? Então, é uma conta, tipo, básica, assim. Né? Não é tão básica, existem algumas particularidades ali no meio, mas a lógica dos dois regimes é essa. E muitas vezes, até trazendo o tema de serviços, o tema de comércio, o comércio geralmente é mais fácil dessa conta fechar, digamos assim. Então, você tem uma lucratividade de 8% no lucro presumido. A receita presume que você tem 8% de lucro. E muitas vezes nos comércios, principalmente e-commerce, enfim, acaba dando um valor abaixo disso. Então, nesse sentido, já é mais interessante você estar no lucro real. Porque às vezes não faz sentido. Porque a empresa está desorganizada, ela não tem uma
uma estrutura até de cultura para estar no lucro real, isso pode acontecer. Aí eu vou fazer até um parênteses aqui, não é tema, mas eu gosto de fazer esse tipo, chamar atenção para esse tipo, mas esse episódio que está acontecendo no Brasil. Para essas empresas que você está dizendo, que não tem uma cultura, que não tem uma organização adequada, enfim, olha, ou você se adequa, ou você se organiza, ou você vai estar fora do mercado. E por que eu estou falando isso? Não é para colocar medo, muito pelo contrário. É até um pouco duro de falar isso. Mas assim, eu falo isso... O empresário, ele não tem a faculdade, ele não tem um preparo para virar empresário. Eu falo isso justamente para chamar a atenção dele num bom sentido. Porque assim, a reforma tributária, ela está chegando para organizar tudo isso. E se você não estiver organizado, que ela vai de 2026 até 2033, teoricamente, né? E se você não tiver organizado em 2027 para frente, enfim, cara, você vai ficar fora do mercado. Sim, tem razão. Né? Até voltando, falando um pouco de startup, enfim, eu vou até contar um caso aqui pro pessoal. Chegou um cliente, a gente fechou, parceiro nosso agora, mas ele chegou com uma demanda contábil, né? Inclusive, se você tem alguma demanda contábil e queira conversar um pouquinho comigo, entender como que isso funciona para tua empresa, enfim, cara, tô aí, tem o meu @ aí embaixo, me chama na DM, a gente conversa. E daí ele chegou justamente com essa demanda contábil e é uma empresa de serviços, só que ele sempre joga alavancado, né? É uma startup e tal. E ele sempre jogou alavancado. Explica o que é jogar alavancado. O que é jogar alavancado? Ele capta dívida, né? Então ele faz a captação de recursos que não sejam próprios, sejam de terceiros, seja de fundo de investimentos, enfim. E, obviamente, quando faz a captação desses valores, você não deixa o dinheiro em caixa. Você queima esse dinheiro. Então você faz o investimento na própria empresa. Então, putz, você está começando uma empresa agora. Você vai focar em marketing, você vai focar em pessoas, você vai focar expansão, em vendas para você ter faturamento, enfim. E daí a mesma coisa nos steps seguintes, né? Nos próximos passos. Então, putz, eu tô com uma questão de faturamento, eu faço a captação para justamente rodar esse faturamento. Putz, agora eu tô com uma questão operacional, eu preciso da captação desses valores para dar mais vazão à minha operação. Enfim. Você está querendo dizer o seguinte, que essas pessoas que trabalham alavancadas, principalmente em startups, elas não estão muito preocupadas com o lucro. Em gerar caixa. Né? Elas querem justamente queimar o caixa. Por quê? Para acelerar o processo. Acelerar o processo. Se você tem dinheiro no início da tua operação, você consegue escalar muito mais rápido. É óbvio isso. Uhum. Né? Você consegue fazer mais testes, você consegue ter mais iniciativas do que você teria sem recurso. E é uma empresa de serviço. Ele chegou para conversar comigo. Estava justamente no período de transição, saída do Simples Nacional. Aí eu comecei a conversar com ele sobre estudo comparativo, quando que seria o caso dele migrar de regime, e sempre eu cogitei o lucro presumido. Ah, não, porque é empresa de serviços, você tem uma lucratividade alta, né, presumido, enfim. E daí eu fui conversar com o Alexandre, falei, conversei com o pessoal, tal, acho que vai dar certo, eles estão num período de transição. Aí ele falou, vai pro lucro real? Eu falei, não, né, empresa de serviço, lucratividade alta. Ele falou, mas os caras não fazem captação, os caras... Aí eu falei, é verdade, né? E daí eu comecei a conversar com ele, ele abriu um pouco do business plan pra gente em relação ao próximo ano. Falei, faz total sentido. Você não teve lucro até agora? Então vamos imaginar, por exemplo, a própria questão do Simples Nacional. Ele tá num regime que o tanto que ele fatura gera uma conta para ele. Exato. Talvez justamente ele não tenha tido lucro até agora, talvez até pelo regime. Uhum. Então, o Simples Nacional, só para ficar um pouco mais claro, cada vez que você fatura, não importa se você teve lucratividade ou não. Vai aumentando a alíquota. Se você fez a emissão da nota fiscal, você vai pagar. Né? E é um valor, uma alíquota baseada justamente no teu faturamento. No lucro real, por exemplo, em relação
ao imposto de renda, contribuição social, se eventualmente você tem um prejuízo fiscal ou você sai no 0 a 0, se você sai no 0 a 0, você não vai pagar. Uhum. Se você tem um prejuízo fiscal, ou seja, se através dos números, dos balanços contábeis, enfim, você demonstra que você teve um prejuízo ali contábil, você consegue utilizar parte desse prejuízo, inclusive, para abater de impostos federais, de tributos federais que venham... você está numa maré de azar, você está na operação, você está no lucro real e você está tendo prejuízo. A partir do momento que você começa a ter lucro, você consegue fazer o abatimento de parte desses valores que você teve de prejuízo. Então, ele acaba ajudando, inclusive, nesse período que a empresa tem de queimar caixa. Assim, você falou uma maré de azar. Nem sempre você ter prejuízo numa empresa, né? Quer dizer que você foi mal. Isso claro. Aí é uma questão de escrituração e tal, mas muitas vezes a empresa está tendo prejuízo, mas está bem. Assim, vamos imaginar que é o business plan. É justamente para dar prejuízo. Beleza. Uhum. Só um ponto, tá, gente? A Receita acha um pouco... Existe a questão de startup e tal. Mas tem muita empresa que é um pouco de... Posso dizer, de fachada? Que justamente... Não, acho que de fachada não. Mas calma. Eu nem falei, pô. Mas eu acho que são empresas descuidadas. Não. Eu digo empresa de fachada justamente porque, por exemplo, ela tem 5 anos de existência e ela não deu lucro nenhum mês. É meio estranho, né? Mas assim, são desatentas. Tem empresa, inclusive, que, cara, fatura muito e ela não tem funcionários e nem faz a contratação de prestação de serviço. Já que você entrou nesse ponto, então eu vou falar o seguinte. A Receita olha para você e fala assim, escuta, você está tendo lucro ou prejuízo? Você fala assim, prejuízo. Por isso que eu não estou pagando nada de tributos, né? Ou quase nada de tributos. Mas ela fala assim, escuta, mas você tem uma dívida lá conosco? Né? E eu estou percebendo que você está tirando... você está fazendo distribuição de dividendos aí. Como que funciona essa conta? Se você está tendo prejuízo, você tem uma conta lá que você não paga. E você está tirando, você está fazendo retiradas, né, a título de dividendos e tal. Como que isso funciona? Então, pessoal, fica atento para isso. Eu aproveitei só esse momento aqui. A Receita Federal tem uma operação que está olhando só para esse tema. Então, cuidado. Precisa fazer sentido, né? E não só do ponto de vista financeiro, muitas vezes. Você precisa entender se a tua operação, de fato, cara, tá bem estruturada, né? Se você for jogar alavancado, que agora a gente explicou, enfim. Se você for jogar alavancado, você está em outro nível. Você precisa estar em outro nível. Se você não está nesse nível de organização, eu não aconselharia. Eu não faria, né? Mas assim, cada um é cada um, enfim. Eu vou falar uma coisa para você, Rafa. Eu acredito que muitas pessoas confundem despesa com investimento. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a contratação de um escritório de advocacia muitas vezes pode ser considerada uma despesa. Mas se você olhar bem, pode ser um investimento. O que eu estou querendo dizer? Cada um joga muito bem dentro do seu quadrado. Não é porque eu sou um mega empresário, né, que eu entendo muito bem do meu negócio, do meu business, que eu tenho que entender da área tributária. Eu posso entender muito bem da área tributária, mas eu não entendo da área de logística, por exemplo. Então, nesse caso, faria sentido para mim contratar alguém que tivesse muita experiência na área de logística. Então, assim, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais nisso, porque no nosso caso, estou falando e não estou fazendo propaganda, mas assim, o que a gente consegue agregar e reduzir o custo da empresa, ou seja, economizar para a empresa, cara, paga, né, vamos falar de ROI, paga não sei quantas vezes aí, né, o investimento que foi feito. Então, assim, vale a pena, às vezes, pagar mais para um contador, vale a pena pagar um escritório de advocacia, vale a pena ter uma mentoria, às vezes. Estou falando tudo isso por quê? Porque, assim, isso eu não vejo como despesa, eu vejo como investimento.
Eu deixaria até, já caminhando acho que para o fim, enfim, Uhum. mas tem 2 pontos aí que são interessantes de a gente analisar. O primeiro, se você for jogar, se você tem algum planejamento em relação a isso que a gente trouxe, a primeira coisa que você precisa entender é se, vamos pensar no lucro real. Se de fato aquilo que está organizado no plano de negócio, ele de fato está sendo realizado. Isso. Né? Então, putz, eu fiz a projeção de 2026, em tal mês ia acontecer isso, tal mês ia acontecer aquilo, enfim. Se isso não refletir exatamente o que a empresa espera, enfim, pode ser a decisão de que o regime tributário da tua empresa ele vai definir se o teu ano foi maravilhoso ou se ele foi um desastre. Então, você precisa ter muita certeza daquilo que você está fazendo. E como que você tem certeza? Justamente tendo profissionais que sejam qualificados e capacitados ao seu lado, acho que é o primeiro ponto. E também projetar alguns cenários. Putz, talvez seja o caso de você projetar 3 cenários, um otimista, um pessimista e um realista, digamos assim. E entender se, por exemplo, nos 3 cabe o lucro real. Putz, só cabe em um que é o super otimista. Talvez não seja o momento. Acho que é caso de analisar. O segundo ponto entra justamente sobre isso. Eu vejo que muito empresário confunde um pouco coragem com, até sendo duro, burrice. Né? Existe a questão da coragem, existe você pegar, analisar o cenário como um todo e falar, putz, eu tenho boas chances de êxito. Eu vou ter coragem e vou tomar atitude. Só que muitas vezes o empresário, eu vejo, e eu falo sendo duro, é de fato sendo duro, porque eu entendo que o empresário ele não teve uma escola, não teve muitas vezes uma capacitação para estar empreendendo. Calma lá. Você tem muito empresário muito bem instruído eu aí. Eu sei, mas a grande maioria dos empresários, cara, começa um negócio pequeno, começa a dar certo e vai aumentando. O que eu diria é que ele não tem a obrigação de saber tudo. Sim. Obviamente. Sim. Mas qual é o ponto que confunde-se a burrice frente à coragem? A coragem é você entender que tem 20% de dar M. Putz, mas mesmo assim eu confio tanto no projeto, né? Ou tem 30%, 40%, eu confio tanto no projeto e eu tenho tanto empenho nesse projeto que ele vai dar certo. Beleza, é um salto de fé, enfim, essa é a coragem. Agora, existe o empresário que ele chega, eventualmente ele vai ouvir o podcast, ele vai falar assim, eu vou pro lucro real. Ele não fez nenhum tipo de análise, ele não olhou pro próprio negócio e entendeu se é caso de lucro real, ele não olhou para quem está do lado dele, não viu se a contabilidade tem know-how, expertise para estar no lucro real e muitas vezes o problema começa aí, justamente, putz, o cara tá no Simples Nacional, vai pro lucro real, a contabilidade às vezes não sabe operar. Acontece, porque às vezes as contabilidades são muito focadas no Simples Nacional, enfim. E, cara, o problema começa em janeiro. Não é uma questão de, o business plan saiu do controle em abril, em maio, enfim, no segundo quarto. Não existe isso. É a questão de, putz, eu olho um negócio e falo, eu acho que serve pra mim. Não é bem por aí, gente. Vou falar uma coisa pra você agora, olhando aqui pra minha câmera. Empresário, você tem que tomar essa decisão agora. Agora, já. A gente está falando hoje, dia 16? Que dia que é hoje? Dia 17. Entender os caminhos, 17 de dezembro. E você precisa colocar a sua empresa no melhor regime tributário, aquele que é o mais vantajoso para sua empresa, é agora. Caso contrário, você pode passar 12 meses aí passando por um desafio muito grande do ponto de vista financeiro que você não teria que passar. Então, tome a decisão agora. E mais importante, tenha visibilidade sobre aquilo que pode acontecer, ônus e bônus. Não tem escolha errada, tem escolha mal planejada. Eu acho que esse é o grande ponto. É isso que eu estou falando da burrice e da coragem. Se você tem visibilidade, você toma coragem sobre justamente os caminhos disponíveis que existem para você, você é empreendedor, você entendeu o jogo. Agora, você olhou alguma coisa legalzinha, tal, putz, pode ser que faça sentido e você toma a decisão do dia para noite? Cara, não. O empresário hoje em dia, qualquer empresário, tá? De qualquer porte, que investe aqui no Brasil, ou seja, com essa insegurança jurídica que a gente tem,
primeiro lugar, ele já é um herói, né? E tem que tomar risco. Ele vai tomar risco. Ele empreendendo, ele está tomando risco. Não tem nada garantido, tá certo? Mas quando você pode contar com o suporte de mais uma pessoa, enfim, tal, fica mais fácil. Lembra que eu comentei que o Tributalks, ele está ganhando escala? Pois é. O que você acha de ter uma consultoria semanal sem pagar nada? É mais ou menos isso que o Tributalks News oferece para você. É a nossa newsletter. Só que não é qualquer newsletter. É aquela newsletter que pega as notícias da semana, transforma isso em informação para você e como pode impactar o seu negócio. Então, por enquanto, é grátis. Faz assim, ó, a gente vai deixar aqui na legenda o link, clica lá e terça-feira, toda terça-feira, 7h07 da manhã, você vai receber um e-mail nosso, né, com essa consultoria, essa assessoria tributária para você, tá certo? É isso aí, terminando mais um podcast que eu tô com a mesma roupa, se você reparar bem. O que tem que fazer? Se inscrever? Se inscreva, curta, comente, compartilhe com... Nossa, é muito CTA, é né? muita coisa, né? Mas enfim, se inscreva então e curte pelo menos o vídeo. Tributalks, porque daí o YouTube começa a recomendar mais conteúdos assim como esse. E a meu ver agrega, tá, gente? Eu não tô falando da boca pra fora, mas pô, se eu não soubesse nada de tributário, e eu estivesse justamente nessa época do ano, eu gostaria de assistir isso. Exatamente. Inclusive, se você tiver algum amigo empresário que tá passando por uma situação parecida, enfim, manda esse vídeo pra ele. E, cara, qualquer dúvida que vocês tenham, manda uma DM pra gente, aí a gente responde. Manda uma DM, escreve nos comentários, enfim, tem vários canais aí. Eu tô falando do DM porque às vezes é uma questão um pouco mais sigilosa, abrir números, enfim, manda lá pra gente. Não, mas só fala, preciso falar com vocês e pronto. Vamos embora, beleza? Pessoal, até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu.